concedeu a entrevista mais explosiva do ano ao jornal americano Liberty Patriot. Ele não pediu advogado, não fez rodeios. Apenas olhou para a câmera e disse: "Eu sei o que fizeram com Bolsonaro e posso provar." Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp tá no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá, eu te mostro tudo que eles escondem. A conversa aconteceu em local desconhecido, longe de olhares, mas o conteúdo vazou. E agora, o mundo está começando a perguntar: o que os inimigos dos Estados Unidos brasileiros estão escondendo? Confira agora as primeiras 5 revelações. O jornalista perguntou: "Presidente Maduro, o senhor está sendo procurado internacionalmente. Os Estados Unidos oferecem $45 mil por sua captura. Como o senhor responde a isso?" Maduro respondeu, com serenidade: "Sei o peso dos meus atos. Não fujo das minhas decisões. Posso ter cometido erros, exagerado em medidas que julgava necessárias num momento de crise. Já fui duro, já cometi excessos. Mas nunca traí meu povo para agradar interesses internacionais. Agora, me colocar na mesma lista de terroristas ou criminosos internacionais. E por quê? Porque eu sei demais. Porque eu me recusei a fechar acordos que comprometeriam minha soberania. O mais curioso é que, ao mesmo tempo em que oferecem uma recompensa pela minha captura, ignoram completamente o que foi feito com Bolsonaro. Um homem eleito por milhões, arrancado da vida pública como se fosse uma ameaça bioquímica. O que os inimigos dos Estados Unidos brasileiros fizeram com ele é algo que até eu, sendo quem sou, tive dificuldade de acreditar. Eu reprimi protestos. Eles prenderam o próprio futuro. Se há uma lista de procurados, ela precisa ser reescrita. E rápido, porque, às vezes, o maior criminoso... Responder algumas perguntas e receber um Pix de $40. Parece loucura, né? Mas é exatamente o que está acontecendo. Já imaginou? E rápido, porque, às vezes, o maior criminoso é aquele que escreve as leis. O jornalista perguntou: "O senhor está sugerindo que Bolsonaro foi vítima de um plano de silenciamento político?" Maduro respondeu: "Não estou sugerindo. Estou relatando. Isso não é opinião, é constatação. Eu tive acesso a documentos, gravações e até mesmo contatos com figuras-chave dentro do continente que me mostraram como tudo foi arquitetado. Eu não sou santo, mas há coisas que nem eu fui capaz de fazer. Bolsonaro foi silenciado com uma precisão cirúrgica. Foi retirado da rede, da mídia e até dos bastidores da política. Nem mensagens privadas ele podia mais enviar. Isso não é apenas autoritarismo. Isso é engenharia de silenciamento. E tudo isso orquestrado por mãos que não aparecem, por canetas que não assinam, por vozes que não saem da garganta. A pergunta que deveria estar sendo feita no Congresso americano é: como uma nação aliada pode tolerar isso? Como os Estados Unidos podem assistir calados à destruição de um líder que sempre respeitou seu povo, sua fé, sua pátria e sua liberdade? O jornalista perguntou: "O senhor possui provas concretas desse suposto plano?" Maduro respondeu: "Tenho, mas não entrego para qualquer um. Não peço asilo, peço justiça. O que foi feito com Bolsonaro foi uma execução sem fuzil, uma prisão sem cela. Ele foi transformado em inimigo público sem nunca ter sido julgado por nada que justificasse esse grau de repressão. Tenho em mãos nomes, horários, reuniões e comunicações codificadas. Nada disso veio de espiões. Veio de gente com consciência, gente que não aguentou ver a Constituição sendo rasgada por aqueles que deveriam protegê-la. E digo mais, se os Estados Unidos abrirem espaço para uma audiência internacional, eu posso ir lá, com segurança, com respaldo e com documentos. Eu mostro cada nome, mostro cada trecho de conversa, mostro cada data. E se isso acontecer, a história muda. Há forças observando, e algumas delas não sairão ilesas. A verdade não mata, mas humilha. E neste caso,
A vergonha será mundial. O jornalista perguntou: como o senhor vê o papel dos chamados inimigos dos Estados Unidos brasileiros nesse processo? Maduro respondeu: são mestres da dissimulação. Vendem a imagem de guardiões da liberdade, mas nos bastidores negociam a mordaça. Falam em justiça, mas assinam decretos nas sombras. Prometem igualdade, mas pisam sobre quem pensa diferente. Esses inimigos agem com um tipo de crueldade refinada. Eles não te jogam na prisão. Eles te deletam da memória. Eu sei como isso funciona, porque já tentei fazer o mesmo. A diferença é que eu nunca persegui um ex-presidente com esse grau de brutalidade institucional. Hoje, jornalistas brasileiros têm medo de mostrar vídeos antigos de Bolsonaro. Não por censura, porque nem isso admitem, mas porque querem nos calar com a lógica do medo. Você não é preso por mostrar, mas perde o contrato, perde o canal, perde a voz. E se continuar insistindo, perde a liberdade. Eles se protegem atrás de togas, de discursos ensaiados e da velha desculpa de proteger a democracia. Mas qual democracia proíbe seu maior nome conservador de se expressar? A resposta é: uma democracia capturada. Mas a verdade sempre encontra brechas. E quando ela vaza, ninguém segura. O jornalista perguntou: e o presidente Donald Trump? O senhor acredita que ele poderia intervir ou reconsiderar sua posição? Maduro respondeu: o presidente Trump é um homem de princípios, e mesmo quando me enxergou como inimigo, sempre me tratou com clareza. Ele é direto, fala o que pensa, age com firmeza, e é por isso que acredito que, se ele escutar o que eu tenho para dizer, vai perceber que o buraco é mais profundo do que parece. Não estou pedindo para ele confiar em mim. Estou pedindo para ele ver os dados, analisar os rastros, ouvir os áudios e decidir com base nisso. O mundo precisa entender que essa não é mais uma guerra de ideologias. É uma guerra contra a verdade. E nesse campo, Trump é uma peça-chave. Ele conhece os métodos, conhece os bastidores, conhece os jogos sujos e vai perceber que os inimigos dos Estados Unidos brasileiros são, na verdade, os mesmos inimigos que tentaram calar ele também. A narrativa é a mesma, só muda o idioma. O tempo vai mostrar. Alguns nomes serão lembrados como heróis da mentira, outros como mártires da verdade. E entre eles, Bolsonaro será o símbolo da resistência que tentaram apagar. Mas não conseguiram, porque há quem ainda esteja disposto a falar, mesmo cercado, mesmo jurado, mesmo ameaçado. O jornalista perguntou: senhor Maduro, o senhor afirma possuir áudios, documentos e prints que comprovam interferência internacional na perseguição a Bolsonaro. Pode dar um exemplo? Maduro respondeu: posso sim. E não falo de boatos de internet ou teorias infundadas. Estou falando de documentos reais, diálogos interceptados legalmente por aliados que ainda prezam pela soberania. Chega aí, dá uma olhada no resultado do Just Automático em 2025. Foram 390... aliados que ainda prezam pela soberania. Um deles, que guardo sob segurança reforçada, registra uma conversa entre um ex-assessor de um dos nossos adversários e um diplomata europeu de alto escalão. A expressão usada foi plano de isolamento progressivo. Essas palavras me perseguem até hoje. Eles não disseram, vamos prendê-lo. Disseram, vamos isolá-lo. Como se estivessem falando de um vírus perigoso. E imediatamente depois disso, Bolsonaro começou a perder voz. Primeiro, seus vídeos sumiram das redes. Depois, qualquer menção pública dele passou a ser considerada uma afronta. Até seus aliados passaram a ser tratados como delinquentes em potencial. O objetivo nunca foi justiça, foi silenciamento. Querem nos calar. Mas a pergunta é: até onde vão para proteger o sistema? Quando alguém tenta impedir até o pensamento de circular, não estamos mais em um regime democrático. Estamos diante de uma máquina. E o Brasil, infelizmente, virou laboratório de um experimento que o mundo inteiro precisa observar com urgência.
O jornalista perguntou: o senhor acredita que essa aliança entre certos setores no Brasil e líderes internacionais é uma ameaça à soberania da América Latina? Maduro respondeu: sem dúvida. E não é uma ameaça discreta. É um avanço brutal, lento, mas certeiro. Estamos falando de um grupo com tentáculos em cortes, redações, universidades, plataformas digitais e gabinetes internacionais. Quando os inimigos dos Estados Unidos brasileiros agem como se tivessem imunidade constitucional, como se nenhuma lei os alcançasse, estamos diante de algo que já não pode ser chamado de política. É engenharia de dominação, uma arquitetura precisa, construída por décadas e que hoje mostra sua verdadeira face. Eles negociam decisões como quem compra ações, vendem verdades como quem vende manchetes, escondem provas como quem enterra os rastros de um crime. É um teatro, mas com atores de verdade e vítimas reais. E o povo conservador da América Latina precisa acordar. Bolsonaro não foi um erro do sistema. Ele foi um erro para o sistema. E quando ele surgiu, assustou. Porque ele não era previsível. Porque ele não pertencia. Porque ele falava como o povo. E quando isso acontece, o sistema reage. E o recado que deram a ele e a todos nós foi claro: ou você se cala, ou será apagado da história. O jornalista perguntou: por que o senhor acredita que até agora nenhuma autoridade internacional se posicionou contra esse silenciamento? Maduro respondeu: porque muitos se beneficiam dele. A verdade é incômoda, a verdade é perigosa. E quando uma voz forte como a de Bolsonaro é silenciada, há um alívio imediato nas engrenagens do globalismo. É como tirar uma pedra da engrenagem. Tudo volta a girar do jeito que eles querem. Mas há forças observando. E não falo apenas de governos ou instituições. Falo de indivíduos com coragem, gente anônima com provas salvas, com arquivos escondidos, com consciência pesada, com sede de justiça. A justiça verdadeira tem seu relógio. Ele não se atrasa, mas também não se apressa. E cada segundo que passa, cada gesto autoritário, cada palavra cortada, aproxima o dia em que tudo isso virá à tona. E não será a minha palavra contra a deles, será o mundo contra o teatro. Porque o teatro está desabando e os atores estão perdendo a máscara. Eu me pergunto, onde estão os defensores dos direitos humanos agora? Onde estão os que gritavam por liberdade de expressão quando ela realmente é sufocada? Silêncio. Silêncio conveniente. Silêncio comprado. E quando a justiça é silenciada, a injustiça se torna política de Estado. O jornalista perguntou: o senhor tem medo de represálias por estar falando tudo isso agora? Maduro respondeu: medo não, não mais. Já estive no centro da tempestade. Já vi helicópteros me cercando, jornalistas me atacando, exércitos inteiros esperando meu erro. Hoje, não tenho mais nada a perder. E isso me torna mais perigoso do que nunca para eles. Porque se eu cair, vou cair em pé. E não sozinho. Cada palavra minha agora está registrada em 3 continentes. Cada dado que tenho está criptografado em múltiplos servidores. Se me calarem, não vão calar o conteúdo. Eles pensam que mandam em tudo, que controlam tudo, mas esqueceram de uma coisa. A verdade tem sede. Ela não depende de uma só voz. Ela corre como fogo seco em palha molhada. E eu sou só um mensageiro, mas um mensageiro com a rota nas mãos. A diferença é que eu não estou mais jogando o jogo deles. Eu saí do tabuleiro. E agora posso falar, gritar, denunciar. Não como inocente, mas como testemunha. Já eles têm tudo a esconder. E não há bunker que esconda a verdade por tempo demais. O jornalista perguntou: se tivesse 60 segundos ao vivo com o presidente Trump, o que diria? Maduro respondeu: diria: presidente Trump, eu sei que o senhor ama a liberdade. Sei que o senhor não teme a verdade. E sei que o senhor conhece os bastidores como ninguém. Me dê a chance de mostrar quem são os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos brasileiros. Não peço perdão, peço justiça. Porque se eles conseguiram fazer isso com Bolsonaro, o que mais são capazes de fazer? Hoje é ele.
Amanhã é qualquer um. Eles aprenderam a silenciar com aplausos, a manipular com decretos e a destruir reputações com manchetes fabricadas. E completaria: o senhor foi traído por dentro e agora estão tentando repetir o mesmo script no Brasil. O objetivo é claro: sufocar as vozes fortes, derrubar os pilares da soberania e transformar a América Latina em uma colônia digital. Mas o roteiro está se invertendo e a plateia está cansada da encenação. Quem riu pode tremer em breve, porque a gargalhada de ontem pode ser a confissão de amanhã. E como eu disse no início, eu sei o que fizeram com Bolsonaro e posso provar.